Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Hoje a Igreja no Brasil realiza a coleta missionária para ajudar os projetos sociais apoiados pelas Pontifícias Obras Missionárias em todo o Brasil e no mundo. Façamos, portanto, a nossa parte. Procure a sua comunidade, a sua paróquia e faça a sua oferta. E para bem começar o programa de hoje, vamos juntos rezar a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. O Papa Francisco lançou a exortação apostólica Laudate Deum, um apelo à crise climática que o planeta enfrenta. Vamos saber mais detalhes dessa mensagem do Santo Padre agora nessa entrevista. No início deste mês de outubro, o Papa Francisco publicou uma nova carta chamada Laudate Deum, onde ele faz um novo apelo para os cuidados com o meio ambiente. Para falarmos então sobre essa carta, compreendermos melhor sobre ela, nós vamos conversar agora com o Frei Santos, ele que é frade capuchinho. Frei, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, é um prazer recebê-lo aqui. Também é um prazer para mim estar aqui. Se eu puder ser útil nas respostas, no entendimento desse importante documento, estou à disposição. Frei, comece explicando para a gente, então, o que é a carta Laudate Deum. Bom, a exortação apostólica Laudate Deum, ela dá como que quase a sequência da encíclica Laudato Si. A novidade, talvez, nesse documento, completando a Laudato Si, é porque o Papa Francisco, 8 anos após a publicação da Laudato Si, se preocupa porque aquilo que ele propôs não deram atenção. E ele acha que pouco progresso foi feito no sentido do alerta que ele fez sobre a grave questão climática, né? Por isso ele publica essa encíclica quase como que assim, eu diria, preocupado porque não estão dando atenção a um problema que é de interesse de toda a humanidade, né? Aí ele se vê preocupado e escreve esse documento. É uma exortação apostólica que é diferente da encíclica, né? A encíclica, digamos assim, ela é um escrito mais para dentro da igreja. Agora ele escreve para as pessoas de boa vontade, até de outras religiões, chamando a atenção desse fato comum. É interessante que lá pelas tantas o Papa chama a atenção de que esta não é uma questão ideológica, mas é uma questão grave, né, que atinge toda a humanidade, que todos devem ficar atentos e dar devida atenção. Frei, qual é a diferença da Laudato Si para a Laudate Deum? Bom, a Laudato Si é mais ampla, né, e dedica um capítulo especial à questão climática. Essa, especificamente, o Papa, em 73 números, trata dessa questão da crise ambiental, sobretudo do clima, né, das mudanças no clima, e chama atenção para as soluções. O Papa até mostra no documento um certo descrédito ou desconfiança, ou não muito a confiança nos organismos internacionais. Ele até lá pelas tantas chama atenção que talvez as soluções possam vir de baixo para cima. Na verdade, o Papa convoca as pessoas, os cristãos, a fazerem uma certa pressão para que os grandes, né, e os organismos internacionais tomem providência. Até o Papa diz lá pelas tantas que quando se quer, se encontra a solução, mas ele sente uma certa leniência, né, uma certa, como que corpo mole em se buscar uma solução para algo que é tão grave, né? E qual é o papel de nós cristãos em meio a essas crises climáticas? Bom, o Papa convoca todo mundo para ficar atento a essa questão climática. Ele chama a atenção de um fato interessante, que o mundo, né, está imbuído de um princípio que ele chama tecnocrático, né, em que se leva muito mais em conta o poder da tecnologia, o poder do dinheiro, em detrimento da pessoa humana, evidente, da conservação ambiental.
O Papa é interessante que lá pelas tantas ele até diz que existem algumas, eu diria, fake news que impedem soluções mais drásticas, mais urgentes e mais pontuais. Como, por exemplo, o argumento de que são os pobres que são responsáveis pela poluição e pelo aumento da temperatura, que se a gente apostar em energias renováveis causaria desemprego, e isso causa um certo pânico. Então o Papa chama a atenção disso. E ele convoca as pessoas de boa vontade para tocar nesse assunto. Ele dá vários dados para mostrar que a gente está num processo de degradação ambiental, de aumento do clima, que a gente pode chegar num ponto que não tem mais retorno. Ele até diz assim claramente que é possível que, se a gente der uma parada agora e passar a agir diferente, a gente não vai mais voltar. A gente vai consertar no mínimo daqui para frente para que não piore o que está, né? Eu diria assim que o Papa, se a gente não ler com atenção, ele até pode estar assim quase num tom apocalíptico, mas não. Ele quer chamar a atenção para a gravidade da questão. Frei, por que esta é uma pauta tão importante para a nossa Igreja Católica? Porque diz respeito à vida e diz respeito à conservação da Terra, né, do planeta. Se a gente for bem atento, o Papa Francisco está sendo coerente com o pensamento dele. Já na Fratelli Tutti, ele dizia assim, que a gente sonhar com um mundo mais unido, em que todos possam ser irmãos, independente até mesmo do credo ou da posição, do lugar onde está, é um sonho tão bonito que todos nós devemos cultivar no coração. Por quê? Diz o Papa, nós estamos como que num barco comum, somos membros da mesma carne, né? Então devemos nos unir para criar a fraternidade e a amizade social. Aplicado isso à questão climática, essa é a preocupação, né? Nós temos uma casa comum, o Papa chama a atenção disso. Devemos nos convencer, diz lá pelas tantas, que a visão cristã hoje deve ser alimentada, até ele chama assim, de antropologia situada. Quer dizer, a gente olhar para nós não como se fôssemos o centro de tudo, né, mas em conexão com os outros seres, para que haja então essa comunhão entre todas as criaturas. E o Papa diz algo tão curioso, que se a gente pensar que nós somos uma grande família, no qual o homem está junto, mas também a natureza, as plantas, os animais, uma devastação que acontecer, diz o Papa, é como se fosse uma ferida que atingisse todo o corpo, né? Por isso ele dá esse caráter abrangente a essa temática. Também, se a gente for olhar, o Papa está sendo coerente com aquilo que o Evangelho diz, né? Que a gente deve amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? E, portanto, o amor a Deus e ao próximo estão em conexão. Então, cuidar da natureza é pensar no outro, né? Ele até usou uma expressão bonita, que os pais deveriam pensar que, cuidando da natureza, estão preparando o mundo para seus filhos e netos, coisa que a gente, às vezes, não pensa, né? Há pessoas que fazem objeção ao Papa Francisco por conta dessa postura dele muito clara em defesa da vida, da natureza. Num certo lugar, diz que alguém até disse assim, que o Papa, em vez de se preocupar com árvore, deveria se preocupar com almas, né? Então, as duas coisas devem ser correlacionadas, porque se não houver árvores, não há natureza, não há planeta, não há vida, não há também como se falar de almas, né? Então, a coisa está, de maneira simplória, a gente pode dizer que está interligada uma coisa com a outra. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Neste dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São João Paulo II, um santo do nosso tempo que viveu a sua santidade de forma concreta em nosso meio. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre o legado do seu pontificado. E neste domingo, dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória de São João Paulo II, ele que teve o terceiro maior pontificado da história da Igreja.
Para falarmos então sobre ele, um pouco mais da sua história, nós vamos conversar agora com o Padre Anderson Fábio. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por esclarecer sobre esse assunto para a gente. Gratidão é minha, Joyce, e os telespectadores do programa Em Tuas Mãos. Então, Padre, eu gostaria que o senhor iniciasse explicando para a gente quem foi São João Paulo II. São João Paulo II foi o Papa da família, o Papa do Catecismo da Igreja Católica, o Papa que percorreu muitos países, nações, um dos papas que, de fato, como você bem disse, o terceiro maior pontificado. Falar de São João Paulo II significa falar daquele que deu apoio a tantos leigos e leigas e à missão da Igreja. Falar de São João Paulo II significa falar da misericórdia. Como não lembrar de Santa Faustina Kowalska, também polonesa, e que era, São João Paulo II tinha uma devoção muito especial por ela. Falar de São João Paulo II significa falar do Papa que de fato foi Papa da Igreja, Papa da família, Papa do diálogo, Papa que conversou com o mundo, com os católicos, com aqueles que não eram católicos, o Papa do perdão, a ponto de perdoar aquele que em alguma situação chegou a atirar contra ele. Como a gente já mencionou aqui na entrevista, o Papa São João Paulo II teve o terceiro maior pontificado da história da Igreja, né? Quais foram as suas maiores realizações dentro da caminhada da Igreja? As principais realizações de São João Paulo II dentro da Igreja, primeiro foi fazer a Igreja dialogar com o mundo. Penso eu que nisso o Papa São João Paulo II fez um trabalho incansável, onde a Igreja pôde falar mais abertamente para o mundo. Mas depois, falando também naquilo que ele deixou para a Igreja, São João Paulo II, ele escreveu 15 encíclicas, 14 cartas apostólicas, 45 constituições apostólicas. Então ele deixou assim uma marca de um grande testamento espiritual, humano e, por que não dizer, a família. Ele mesmo que dizia que a família é um verdadeiro santuário. São João Paulo II deixou como legado para todos nós a certeza também de que a paz é algo que nós podemos conquistar a partir de Cristo e do nosso testemunho. Um dos maiores feitos deixado também pelo Papa São João Paulo II foi a Jornada Mundial da Juventude. Como nós, jovens, podemos hoje nos espelhar no exemplo dele de santidade, aspirar então, essa santidade do santo. Sem deixar de ter medo e de sonhar. Aquilo que o próprio São João Paulo II, nas primeiras jornadas, ele mesmo dizia, que os jovens não podem deixar de sonhar. Abrir as portas para Cristo. Você não vai perder nada. Pelo contrário, Cristo só vai abençoar mais ainda a sua vida. Então, nos tempos de hoje, Joyce, amigo e amiga telespectador, nós só podemos, de fato, viver a santidade abraçando, sonhando, sem medo de sonhar. O santo é aquele que sonha, aquele que deseja, é aquele que faz. São João Paulo II foi assim, por isso hoje ele é santo. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, mais uma vez, compartilhando conosco esse conhecimento a respeito de São João Paulo II. Muito obrigada. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora as atualizações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja.
Olá, bom dia a você que nos acompanha neste domingo. Na manhã da sexta-feira, dia 13 de setembro, o arcebispo de Teresina realizou na Catedral Metropolitana o envio dos missionários que participaram do primeiro Congresso Estadual da Infância e Adolescência Missionária e Juventude Missionária. Vamos acompanhar. O Congresso Estadual aconteceu entre os dias 13 e 15 de outubro, na cidade de Oeiras, e convidou as crianças e adolescentes a refletirem sobre o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho e o lema Se o coração não arde, os pés não andam. O evento formativo começou a ser preparado ainda no ano passado pelos jovens missionários, em parceria com os assessores da Infância e Adolescência Missionária e Juventude Missionária. A vice-coordenadora do movimento destacou que ele foi pensado como uma oportunidade de troca de experiências, para que desde cedo os jovens se coloquem a serviço da igreja. Corações estão a mil, porque a gente está planejado esse congresso desde o ano passado. Então é o primeiro congresso estadual da Infância, Adolescência Missionária e Juventude Missionária, a nível de estado do Piauí. Então todas as dioceses vão estar representadas lá. Então assim, essa convivência, né, de estarmos juntos, de trocar essa experiência, somada ao tema do congresso, são as maiores. O nosso tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Se o coração não arde, os pés não andam. Então, a expectativa é justamente essa, deixar o coração arder para que, desde pequenos, a gente possa, né, pensando nessa galerinha, se colocar a caminho, à disposição do serviço do reino. E uma coisa legal desse projeto, do congresso, é que ele não foi preparado só pelos assessores, pelos adultos. Na equipe de trabalho tivemos crianças, adolescentes, jovens e os assessores planejando aí há quase um ano que a gente está planejando esse congresso. Em maio deste ano, a Infância e Adolescência Missionária celebrou 180 anos de caminhada. Dom Juarez afirma que a igreja tem vivido uma atmosfera de vocação, com muitos grupos juvenis ativos trabalhando por uma igreja sinodal. Por isso, torna-se necessário acompanhar esses jovens para que eles possam ter uma experiência mais pessoal e profunda com Cristo. Olha, Cristo vive e vive, sobretudo, nas crianças, jovens e adolescentes. Nós vivemos uma atmosfera da vocação na nossa igreja. São tantos grupos juvenis e eu posso dizer assim, hoje nossos jovens são adolescentes e muitos dos nossos adolescentes estão na igreja através dos grupos de acólitos, dos grupos de jovens e também da PASCOM, muito presentes entre nós. Então isso é uma bênção de Deus. É para nós uma primavera que precisa ser muito bem aproveitada, por isso é que eu estou pedindo todos os dias aos padres que ofereçamos uma formação cristã com a possibilidade do amadurecimento e do crescimento na fé desses jovens, porque eles entram fascinados pelo mistério da Eucaristia, sobretudo os acólitos, ou também chamados de coroinhas. Então eles entram, agora precisam do nosso acompanhamento, da nossa presença, da formação na vida deles. E nesse sentido tem papel importantíssimo a catequese. Começa pela catequese, uma catequese de orientação catecumenal, a partir da palavra de Deus, que eles leve a fazer uma experiência pessoal com Cristo, porque essa experiência lhes dá convicção e lhe faz ser discípulos e discípulas. E a partir daí, o discipulado e o ingresso na vida da comunidade. Então é muito importante esse acompanhamento. A coordenadora arquidiocesana da IAM revelou grandes expectativas para o evento formativo, pretendendo adquirir novas experiências e conhecimentos, além do contato com outras dioceses, que permite um evoluir missionário. Ser missionário é levar a palavra de Deus para todos aqueles que não conhecem. É como o nosso lema, criança evangelizando criança. Nessa viagem, eu espero muito que a gente adquira novas experiências, que a gente tenha novos conhecimentos também, descobrir novas arquidioceses, fazer novas amizades. Eu espero muito que as minhas crianças possam evoluir nesse local missionário, porque é muito importante levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Apesar da pouca idade, Alice Rafaela falou que ser missionária significa seguir os passos de Deus, para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Sua motivação em participar do evento vem da vontade de ajudar a outras crianças e pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Significa seguir a Deus, seguir os passos de Deus, para que cada vez a gente cresça mais e melhore o mundo que está em guerra. Matheus Rezende disse que a presença de novos membros na juventude missionária de sua paróquia o motivou ainda mais para participar do momento de aprendizagem. As maiores possíveis, estamos todos aqui ansiosos, para esse congresso. Foi uma preparação de alguns meses, que a gente já vem fazendo. E alguns jovens aqui são novos ainda, na juventude missionária, então estão muito ansiosos para esse congresso. Maria Esther, que veio da cidade de José de Freitas, foi motivada pelo desejo de aprender e de estar na presença de outros jovens. Após o congresso, ela pretende voltar para a sua comunidade, mais apta a continuar a missão. Minha expectativa é de a gente aprender mais do que a gente conviver com as pessoas, aprender para nós. E o que me motivou foi porque é bom ser IAM, é muito bom ser uma missionária e viver sempre trazendo alegria para os outros e a gente também tendo aquela alegria. É muito bom, contagiante isso. O congresso foi realizado a nível estadual com a presença de representantes das 8 dioceses do Piauí. Além disso, houve a participação de convidados das dioceses de São Luís e Caxias, localizadas no estado do Maranhão. Na manhã da última terça-feira, dia 17 de outubro, a CNBB Nordeste 4 e o Fórum das Pastorais Sociais do Estado do Piauí lançaram oficialmente a campanha É Tempo de Cuidar, é Tempo de Agir. Vamos conferir mais detalhes nesta matéria. O evento foi realizado na sede da Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, a ABESPA, que é mantenedora da Pastoral do Povo de Rua. A data marcou o Dia Mundial de Combate à Pobreza como forma de responder à crescente vulnerabilidade social e à fome em todo o estado do Piauí. A campanha foi estruturada em 2 frentes principais. A primeira delas, com a coleta e doação de alimentos, mobilizando a ação voluntária. Já a outra vai promover o diálogo com autoridades sobre as garantias e acesso da população a políticas públicas, especialmente voltadas para a segurança alimentar. O arcebispo metropolitano de Teresina afirma que iniciativas como esta ajudam a promover a vida, dando continuidade à missão da igreja. É promover a vida, sobretudo ela se encontra mais vulnerável. E ela se encontra vulnerável e fragilizada na pessoa que passa fome. A nossa campanha, como eu já dizia antes, ela brota do clamor dos pobres, do clamor da terra e chega até o coração de Deus, de um Deus em Jesus Cristo que disse: tive fome e me deste de comer. O papel da arquidiocese é ser esta anunciadora da boa notícia de Jesus Cristo. E boa notícia melhor do que aquela, não há melhor do que aquela que traz o alimento para aquele que tem fome. Boa notícia melhor não tem do que aquela que oferece Cristo, pão da vida, na Sagrada Eucaristia. Esta é a missão da Igreja Católica. Agora, a celebração da Eucaristia, ela nos compromete com a vida, nos compromete em promover a vida daqueles que necessitam. Dom Juarez diz que os cristãos devem se render às atitudes solidárias, para que assim a campanha tenha êxito no serviço da coleta e da doação de alimentos. Ele ainda deixou um apelo para que todos possam participar e deixar as suas contribuições. Podemos abraçar exatamente colaborando neste momento, abrindo o seu coração para colaborar. E você pode colaborar se dirigindo de hoje até o dia 20 de dezembro, mas tem pressa, porque quem tem fome não pode esperar. E você ir à sua paróquia, seja na secretaria, seja na igreja matriz, e fazer a sua doação de alimento não perecível. 1 quilo de alimento, arroz, feijão, macarrão, sardinha, óleo, essas coisas todas, mas alimento não perecível. O evangelho de hoje, e aqui eu falo bem para o seu coração a partir do evangelho, ele diz assim: dai do que vós possuís e tudo será puro para vós. Lucas capítulo 11, versículo 17. Então é isso que você precisa fazer. Uma outra maneira de fazer é você, nesse momento, entrar no site, dar de comer,
e aí dadecomer.org, repito, e aí você fazer a sua doação. Ali o dinheiro vai cair na conta da campanha da Arquidiocese e ali será todo revestido em alimento para a gente saciar a fome de quem precisa. De acordo com a pesquisa divulgada pela Rede Pensan, no ano de 2022, cerca de 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. No Piauí, o número alcançava a marca de 80% da população total do estado, vivendo em situação de insegurança alimentar. O coordenador do Fórum Regional das Pastorais Sociais revela que a iniciativa surge para socorrer esses grupos vulneráveis, além de intensificar os diálogos com o poder público, estimulando os gestores na articulação de políticas públicas de proteção e promoção. O objetivo da campanha é socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a pesquisa da Rede Pensan divulgada em 2022, que dá conta de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e um dado específico sobre o Piauí, de 34% da população piauiense em situação de insegurança ou instabilidade na segurança alimentar, a igreja no Piauí, os bispos do Piauí aprovaram a realização dessa ação, primeiro para socorrer mesmo, para chegar junto, chegar perto. E o segundo eixo da ação, ou o segundo objetivo, é intensificar diálogos da igreja com o poder público em todas as instâncias, municipal e estadual, com o objetivo de estimular, motivar gestores e gestoras para a articulação de políticas públicas de proteção e promoção. Ou seja, a igreja tem consciência de duas coisas: é preciso chegar com o socorro imediato, mas é preciso reabilitar, promover a autonomia de quem está em situação de vulnerabilidade. E Delbrando ainda destaca a importância da sociedade abraçar a causa a fim de cessar este mal que assola a tantas pessoas. A primeira coisa é se abrir para contribuir, para partilhar. As dioceses e paróquias vão disponibilizar os lugares onde serão marcados para coleta e distribuição de alimentos. É suficiente que você chegue lá com sua contribuição. Esses lugares serão amplamente divulgados. Outra forma de contribuir é sendo voluntário e voluntária na campanha. Inclusive nesses diálogos, quem que tiver propriedade das políticas públicas e puder ajudar no diálogo com o poder público é fundamental. Nós teremos 2 meses de campanha a partir de hoje. Em qualquer lugar do Piauí essa notícia vai chegar através dos párocos, dos bispos, dos agentes de pastoral. Então, pessoas de qualquer pensamento religioso, filosófico, o importante é participar, é contribuir, é partilhar. A Abespa, local escolhido para o lançamento da campanha, atua diretamente com pessoas em situação de rua. O coordenador da instituição falou um pouco sobre o funcionamento e a atuação do local e de como ele será beneficiado com as doações. Nós trabalhamos acolhendo pessoas de rua que vêm das casas terapêuticas já recuperadas, né, do vício, do álcool e das drogas. E também acolhemos para oferecer café, almoço e janta para aqueles que ainda estão nas ruas, para que eles possam fazer o seu alimento, né, mas não ficam abrigados aqui. E também distribuímos ainda alguns alimentos que nos mandam para eles que estão nas praças da cidade, né? Periodicamente, toda semana, vamos fazer essa distribuição. As ações solidárias de combate à fome serão intensificadas até o dia 20 de dezembro. Durante esse período, paróquias, sedes de dioceses e outras instituições serão pontos de coleta e doação de alimentos. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber.
Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé de hoje é para os pequenos. É o livro A Oração de São Francisco, da Turma da Mônica, da editora Ave Maria. Com essa obra, os pequenos conhecerão a oração de São Francisco na companhia da Turma da Mônica de uma forma bem divertida. A oração de São Francisco é uma das mais bonitas preces que existem. Rica em beleza e revestida de simplicidade, é um apelo à paz, ao amor e à esperança. Com esse pequeno livro, as crianças conhecerão essa linda e profunda oração na companhia da Turma da Mônica. Não esperemos que os outros façam aquilo que só nós podemos fazer. Se queremos um mundo novo, é preciso que o renovemos em nossos gestos mais simples e esta oração será a nossa inspiração. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e garanta sua obra. E neste mês das missões, vamos conhecer o testemunho de fé no quadro Amar é Servir, da Isabela Pisa, ela que é missionária da comunidade católica Shalom. Se doar totalmente para a vida em Cristo, abdicar da sua casa, do seu estado, de estar ao lado da família e amigos, não é uma tarefa fácil. Mas, quando se é um chamado de Deus, Ele nos guia, nos dando força e consolo para enfrentarmos qualquer batalha em seu nome. Isabela Pisa decidiu entregar totalmente os seus passos para a vida em Cristo. Há 7 anos, ela foi acolhida pela comunidade católica Shalom para viver o seu propósito na Terra, evangelizar através da sua vocação, que é ser missionária. Ela conta como foi o início dessa história. Na verdade, assim, eu estava precisando ter uma grande experiência com o amor de Deus, né? E uma pessoa me convidou, disse assim, vamos lá no Shalom, lá tem oração e aconselhamento. Eu, sem entender absolutamente nada do que era, estava muito sofrida, passando por um processo de sofrimento muito grande. E aí eu falei, vou, afinal de contas eu já perdi tudo, né? Eu não tenho o que perder mais. E aí cheguei no Shalom para oração e aconselhamento. É um ministério que nós temos aqui, né? E nesse oração e aconselhamento eu senti profundamente a presença de Deus, né? Deus que não me desamparava, assim, né? Deus que estava presente na minha dor, né? E não só presente na minha dor, mas Ele estava ali para me ressuscitar, né? Então eu tive uma profunda experiência, foi assim que eu conheci a comunidade. E aí depois disso continuei participando de grupo aberto, ia para o Shalom quase todos os dias, estava junto com os jovens e tudo mais, né? Assim. E aí comecei mesmo a frequentar o grupo de oração, né? Fiz um seminário de vida no Espírito Santo e aí comecei mesmo a frequentar a comunidade. E isso foi em 2015. Mas ir todos os dias participar das celebrações e momentos de oração não foram suficientes para alimentar sua alma e cessar sua sede de Deus. Por isso, ela decidiu entrar para a comunidade de vida da Shalom, onde saiu de seu estado para evangelizar e se entregar profundamente para um chamado bem maior. O que me motivou a comunidade de vida foi o espírito de missionariedade, né? Esse partir em missão, esse deixar tudo e ir, né? Porque a comunidade de vida é assim, né? A gente deixa tudo e vai-se embora, né? Porque a gente teve uma experiência de fato, né? Com o amor de Deus. E esse ir embora, esse partir em missão é justamente porque a gente quer anunciar ao outro que o outro, ele é amado por Deus, né? Assim, e que o amor de Deus transforma a nossa vida. Então, a minha experiência de missionariedade, né, esse partir em missão para a comunidade de vida, essa experiência mesmo foi para anunciar o amor de Deus ao outro. Isabela revela ainda o que a vida missionária representa hoje em sua vida. É esse profundo anúncio da ressurreição, né? O ressuscitado que passou pela cruz, né? Faz essa frase, né? Faz parte do carisma Shalom, faz parte da comunidade Shalom, né? E me acompanha muito, porque de fato, se hoje eu estou aqui é porque eu experimentei da ressurreição de Cristo, né? Na minha vida, que vai me trazendo, né? A alegria verdadeira. Ao longo desses 7 anos como missionária Shalom, Isabela viveu verdadeiros testemunhos.
ajudou pessoas a também encontrarem o seu caminho, assim como lá atrás ela encontrou. Ela fala sobre essa experiência. Experiências marcantes são as experiências de fato de você ir a um seminário de vida e você ver uma pessoa renascendo, né? A pessoa chega como eu cheguei na comunidade, né? Assim, sofrida, para baixo, triste, né? Assim, sem esperança nenhuma de vida. E aí ali naquele seminário de vida, ali naquelas pregações, naquele momento de efusão do Espírito, você vê a pessoa sendo transformada, né? A pessoa sai outra, como eu, né? Saí assim. Então, isso daí marca a minha vida missionária, né? É eu ver e perceber assim, meu Deus, você tem a capacidade de mudar mesmo a vida e os corações, né? A missionária relata também sobre a parte que ela acha mais importante nesse serviço de missão evangelizadora. Eu acredito que seja justamente o hoje que eu vivo, né? Assim, de me reconhecer profundamente amada dentro da vontade de Deus. Assim, eu vivi muitas experiências, desde que eu entrei na comunidade, né? No meu postulantado eu morei em São Paulo, depois eu fui morar no interior do Ceará. Muitas experiências de misericórdia, muitas experiências da permissão de Deus, né, na minha vida, do amor de Deus. Mas o hoje, assim, o coração mesmo ancorado na liberdade, né, que Deus me dá de escolher por hoje, de me reconhecer amada, né? Porque eu vou entendendo hoje que não importa, não é que não importa, né, assim, mas importa mais eu me sentir amado, né? Eu me fazer me sentir amado do que qualquer outra coisa, né? Porque quando eu me sinto amado por Deus, eu sou capaz de tudo, né? Aí eu sou capaz de ter esse amor apaixonado, né? Pela missão, pelo outro, né? Por tudo aquilo que Deus pede, por tudo aquilo que Deus faz, né? Assim, então esse hoje da minha vida, né? Assim, esse meu hoje, ser missionária hoje, né? Assim, que vai de fato trazendo essa grande alegria. São alguns anos colhendo frutos dessa árdua missão que não é só levar a palavra, mas também fazer com que ela toque o coração das pessoas, as fazendo refletir sobre a vida, sobre a grandeza do amor de Deus. Isabela define sua trajetória como missionária. Essa frase é uma frase de uma santa que eu gosto muito, né? Chiara Corbella. Eu não sei se eu vou saber falar direito, né? Mas aquilo que Deus quer para nós, né, é muito mais belo do que aquilo que eu consigo com a minha imaginação, né? Imaginar que Deus pode me fazer feliz. Pelo contrário, a vontade de Deus é muito mais bela do que isso, né? E importa cada vez mais me sentir amada dentro da vontade de Deus. Ela revela ainda o que a motiva a continuar servindo tão fervorosamente a Deus, a igreja e a comunidade. O que me motiva a continuar servindo tão fervorosamente a Deus, a comunidade e a igreja, né? É saber justamente que o homem, ele só vai ter e encontrar a paz em Jesus Cristo, né? E a minha vida é um anúncio explícito disso, né? A minha vida é um anúncio explícito de Cristo. E o homem, né, só vai encontrar a verdadeira paz em Cristo, né? E a paz começa sempre no meu coração, né? Assim, é no meu coração que começa, né? No meu coração que começa. E a partir de mim transborda, né? E aí cada um vai encontrando a paz dentro do seu coração. Então, o que me motiva é isso, né? É esse anúncio explícito de Jesus Cristo, que é a verdadeira paz. E é com essa verdadeira paixão por servir a Deus e a comunidade que a missionária Isabela se mantém de pé, estando sempre disposta a dizer sim para o chamado de Deus em sua vida. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. É o Dia Mundial das Missões. O evangelho de hoje, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 15 seguintes.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos com alguns partidários de Herodes para perguntarem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, o que te parece? É permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: Hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: o que é de César, devolvei a César. O que é de Deus, devolvei-o a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando Jesus, foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse Dia Mundial das Missões, em que todos nós somos convidados a refletir sobre o sentido da missão para além fronteiras, ide da igreja local aos confins do mundo, levando a mensagem de Jesus, a mensagem autêntica do Mestre, que nos ensina com sabedoria, que não se deixa enganar pelas ciladas. Ouvimos no Evangelho de hoje como os fariseus e os herodianos armaram uma cilada contra Jesus. Começaram com atos de bajulação. Sabemos que tu és verdadeiro, sabemos que tu trilha o caminho do bem e da verdade, mas na verdade não queriam confirmar isso de Jesus, e sim pegá-lo numa cilada sobre o tributo, a César ou não. Era uma cilada porque se Jesus respondesse que deveriam pagar o tributo a César, ele se colocava contra o seu povo, contra os judeus. Se dissesse que não deveria pagar, então se colocava contra o imperador. Jesus segue outro caminho, o caminho contrário. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, a partir da inscrição que estava na moeda. É interessante lembrar que o poder de um imperador, de um rei, ele chegava até onde chegava a moeda na qual estava cunhada a sua efígie, não é, o seu rosto, aí estava o seu poder. Com isso, Jesus se manifesta não contrário ao pagamento do tributo a César. Os cidadãos são também cristãos, e os cristãos são os melhores cidadãos, no sentido de colaborar com o Estado. No entanto, de César é a moeda, dele é o poder administrativo, político, agora do povo é tudo isso. Todas as coisas e todas as pessoas são de Deus. Portanto, Jesus enlarguece, amplia o sentido de que tudo é de Deus. E se todas as pessoas são de Deus, tudo que é de bom para as pessoas deve ser devolvido a Deus. A César o que é de César. Dele é o poder econômico, político, mas esse poder está a serviço das coisas que são de Deus, e de Deus é todo o povo. Portanto, o cristão deve ser o melhor cidadão e pagar os seus impostos, mas também dos governantes é dado o direito de cuidar
das coisas que são da administração e que são de Deus, sobretudo as pessoas. Portanto, o imposto que deve ser pago pelos cidadãos deve ser revertido para o bem próprio do cidadão, para o seu bem-estar material, terreno, e todo o Estado deve estar também a serviço e cuidando daquilo que é espiritual, ou seja, no Estado leigo como é o nosso, não é um Estado que assume uma religião, mas é o Estado que garante aos cidadãos o direito de viverem da melhor forma possível a sua fé, a sua religião, para que assim possam retornar para aquele que os criou e a quem ele pertence. Todas as coisas são de Deus. Que nesse Dia Mundial das Missões possamos priorizar as coisas de Deus e viver tudo nesta vida olhando para o céu, tendo olhar fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Rezemos para que o Senhor continue chamando homens e mulheres para o serviço em seu reino e que nós possamos assumir com zelo a nossa missão. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.